Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, 30 de dezembro. Vamos às manchetes de hoje. Em Canoas, babá é suspeita de dopar 2 crianças de 3 anos. Segundo a polícia, ela estava cansada e queria que os pequenos dormissem. No Vale do Paranhana, bandidos armados invadem um armazém e, além de roubar, agrediram um casal de idosos que cuida do local. Gente, e esse calor, hein? Olha, a temperatura ultrapassa os 40 graus em algumas cidades do estado. A gente vê imagens ao vivo de agora Tramandaí, a temperatura de 29 graus nesse momento lá em Tramandaí. Aqui em Porto Alegre, muito calor. Olha só, imagem ao vivo de Porto Alegre. A gente chega em... olha, tem uma espécie de uma neblina, né? É muito calor nesse momento, 32 graus. E vai aumentar. E é bom a gente ficar atento, porque tem risco de temporal nas próximas horas. A meteorologista Estael Cias já está aqui comigo no estúdio. Daqui a pouco a gente vai dar todas as informações, capital, região metropolitana, litoral, interior do estado, Santa Catarina, enfim. Todas as informações em seguida. E com esse calor tão intenso e tanta gente na praia, o que aconteceu? Aumentou o número de ataques de água-viva. Desde o dia 21 de dezembro até agora, foram cerca de 3.000 ocorrências por dia. Ontem, foram pelo menos 10.000 ocorrências. O que fazer? Por que acontece? Daqui a pouquinho a gente traz todas as informações. O pessoal está indo para a praia com esse calor absurdo. Na beira da praia diminui bastante a sensação de calor. E o pessoal vai para a praia, claro, quer se refrescar, mas tem a questão da água-viva que aumenta justamente por causa da temperatura do mar, né, Estael Cias? E aumenta o número de águas-vivas. Por isso a gente vai passar em seguida algumas orientações e informações a respeito disso. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, mesmo com todo o calor, já está no ar. Já começamos falando do nosso clima. Aliás, o nosso clima... Importante, Estael Cias. Deixa eu te dar um beijo, bom dia. Importante, eu sempre gosto de separar muito bem a questão do clima e a questão do tempo. A gente nunca fala qual é a previsão do clima. Não, é a previsão do tempo. Porque o clima é algo que ele é mais, digamos assim, estacionário. Exatamente. Né? O tempo é aquilo que muda dia a dia. É uma característica, né? O nosso clima, por exemplo, é o clima... tropical, né? Com umidade em algumas regiões. Enfim, Estael, o que vem acontecendo? A gente está com imagem ao vivo de Tramandaí, um dia muito bonito, mas muito quente. Esse calor, quando é que vai parar, pelo amor de Deus, Estael? Pois é, hoje até a gente pode falar de clima, porque a expectativa para hoje é mais um dia com marcas de 40 graus, seria o 5º dia consecutivo, com temperatura acima de 40 graus no Rio Grande do Sul. E para amanhã a expectativa é de calor histórico, e por isso a gente pode falar em clima, porque analisando o clima do Rio Grande do Sul, os dados históricos apontam que a maior temperatura registrada oficialmente pelo Instituto Nacional de Meteorologia, em mais de 100 anos de dados, foi 42 graus e 6 décimos em Alegrete, em 1917, e uma mesma marca, 42 graus e 6 décimos, em 1943, em Jaguarão. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã há uma expectativa de que possamos chegar a alcançar a essa marca de calor extremo no estado. Essa imagem é ao vivo do Lago Negro, lá em Gramado. Sabe que eu encontrei um pessoal de São Paulo ontem que diz, aqui no sul sempre a gente ouve falar que é frio, né? A gente tem o nosso período de frio, mas temos aí justamente um clima muito curioso, né? E pra de gente extremos, né? por estarmos no meio da Amazônia e Antártida e essa mistura toda, esse encontro das massas de ar frio quente justamente em cima aqui do Rio Grande, dessa região. Mas a gente tem muito calor, a gente viu Gramado ali, os turistas passeando, querendo frio, mas 31 graus. 35 graus na região da Serra ontem, aliás, o fim de semana todo, muito quente também em Gramado, e já pela manhã, 18, 20 graus de mínimo, e as máximas que vão se manter nesse patamar de 34, 35 graus. Está aí, amanhã a gente tem o último dia do ano, 31, tem o momento da virada. Historicamente, temos alguns episódios de vento, né, na noite da virada, dia 1º. Qual é a expectativa? Porque tem muita gente preocupada, muita gente pegando a estrada, e como deixar aqui a casa, né, nessa situação que a gente vai ter
um calor extremo. Amanhã, se hoje está quente, gente, amanhã os números indicam que vão ser maiores ainda. Sim, o pico do aquecimento dessa onda de calor, que já está no estado há praticamente uma semana, acontece nesta terça-feira, o último dia de 2019. Temos um mapa aqui de temperatura e a relação que a gente faz é quanto maior o calor, maior o aquecimento, mais combustível para formar temporais. Sim. No domingo, ontem, nós já tivemos temporais com granizo no centro do estado, na região das Missões, em parte do norte, de forma bem isolada. Amanhã aumenta o número de cidades com esse risco. E aqui vejam esse mapa aqui de projeção. Esta área em rosa aqui, que eu destacaria, entre o Vale do Rio Pardo e a região do Paranhana, com marcas entre 40 e 41 graus. Essa é a projeção para a tarde da terça-feira. 41 graus também no oeste, na região norte, ali na região de Frederico Westphalen, mesmo na região da Costa Doce, 39 e 40 graus. Então vejam, grande parte do estado ainda imerso nessa bolha de ar quente e tem umidade se aproximando, porque tem chuva na Argentina e no Uruguai. Já hoje. Então essa instabilidade se aproximando, hoje já traz temporais isolados, assim como aconteceu no domingo, mas amanhã o número de regiões com risco de tempestades, com vento, com raios, com granizo é maior, mas tende a se concentrar no turno da tarde, André, justamente associado ao calor. Então, para o momento da virada, em princípio, grande parte do estado, eu diria metade norte, tem menor risco de chuva, mas num momento de virada muito abafado, porque a madrugada de terça para quarta-feira será uma das mais quentes também da história do Rio Grande do Sul. Poderemos ter no começo da quarta-feira mínima de 26, 27 graus, talvez até 30 graus em alguns pontos. Vai ser daqueles dias que a gente vai dizer, lembra do Réveillon, aquele de 2020? Exatamente, vai ser histórico. Então, grande parte do estado sem chuva no momento da virada, mas o extremo sul tem essa possibilidade, tem risco. Aqui a projeção para a quarta-feira, a gente fala que diminui um pouco a temperatura, mas é um pouco, porque a gente sai de 40, 42 graus para 35, 34. Então, em termos de percepção, de sensação, acho que não muda muito, até porque a quarta-feira será úmida, tem um risco maior de chuva, de temporais pelo estado, porque uma frente fria vai se deslocar pelo Rio Grande do Sul na quarta. A chuva em Porto Alegre ou vento temporal, a partir de quando que tem risco? Amanhã de forma isolada, alguns bairros, não diria a cidade inteira, mas alguns bairros amanhã à tarde tem risco. E na quarta-feira, sim, aí a cidade de uma forma geral tem alerta para temporais com vento forte, com chuva pesada em alguns pontos, não vai ser uma chuva parelha. E aí é importante essa chuva, esse temporal, porque justamente é isso que faz a transição desse ar muito quente, que vai atuar na terça-feira, para o refresco na quinta. Quinta-feira que nós devemos ter marcas de 29 e 30 graus. Tá, mas aí eu tava olhando, aí depois o calor volta, Estão. Vamos dar um spoiler aí. É porque refresca aí no final de semana, no primeiro fim de semana de janeiro de 2020, até tem um refresco com temperatura perto de 30, mas depois da semana que vem... O refresco é perto de 30. Exatamente. É uma coisa incrível verão, isso. É uma coisa incrível isso. E aí na semana que vem o calor volta mesmo. Agora, Estael, a gente em seguida vai mostrar o mapa de quinta-feira, mas tem um setor muito preocupado que é a agricultura, pecuária, o pessoal que vive do campo, que precisa da chuva. A região ali de Santa Catarina, onde plantam arroz, simplesmente não tem mais água, quer dizer, está muito escasso. E Santa Catarina sofreu o inverno, sofreu a primavera. Teve já uma estiagem, sim, nesse e aí voltou a chover um pouco na primavera com temporais, mas agora vem esse calor forte que acaba agravando mesmo. E aqui no Rio Grande do Sul secou muito nas últimas 4, 5 semanas, de forma que já há déficit hídrico, já há prejuízo na safra do milho, prejuízo no fumo, prejuízo também na instalação da soja. O arroz, apesar de ter o sistema de irrigação, também começa a preocupar, porque os açudes e rios estão baixando muito rápido com essas marcas de temperatura. Olha, alguns arroios assim e rios nível baixíssimo, praticamente em algumas regiões parado, a água nem corre. Sim, e o cenário preocupa porque a gente não vê uma melhora significativa desse quadro, pelo menos nas próximas 3, 4 semanas. Então, o mês de janeiro ainda vai ter justamente alternância de temperatura, alguns momentos de refresco e calor, mas em termos de chuva, o volume não deve ser muito alto. A gente tem algumas imagens agora mostrando, né, a estiagem em algumas cidades do olha interior. Olha como prejudica a folha. Sim, imagina exposto ao sol forte, aí a soja. A gente consegue ver que não está tão verdinha a lavoura, né? Então está sentindo tem realmente... algumas falhas, né? Algumas falhas, exatamente como efeito dessa estiagem que já afeta o estado e em combinação com essa forte onda de calor, temperaturas acima de 40 graus por 4, 5, 6 dias consecutivos, que é a expectativa, realmente acaba impactando aí o setor agrícola. Mas mesmo assim, que imagem bonita do alto aí para a gente conferir, né, a situação. E aí o fumo que está em fase de colheita, né, agora. Aí o fumo ainda tem outro agravante, né? Primeiro é a falta de chuva, o sol forte, e agora
agora o risco de granizo entre terça, quarta e quinta-feira. Então, que é outra variável que sempre traz preocupação para quem planta fumo, porque o granizo realmente ele é destrutivo onde acontece para hortifrutigranjeiros e também para as lavouras de fumo. E infelizmente tem esse risco, como já aconteceu ontem na região central. Agora, Estael, eu estava mesmo pensando hoje de manhã, conversei com a Mônica, minha colega, a respeito do consumo alto de energia. Sim. Não sei se é sorte ou não, mas as empresas, muitas já estão paradas por causa do período de Réveillon. Sim. Então, talvez seja a nossa sorte, porque se as empresas estivessem em funcionamento, não sei se a gente teria energia para suportar tanta luz, tanto ar-condicionado ligado. Com certeza. Quem tem ar-condicionado em casa não tem como não ligar, porque realmente o desconforto é muito grande, é ar-condicionado, é ventilador, tudo aumenta o consumo, né? Então as geladeiras também tem que colocar a 1000 para congelar, para ter gelo, para ter água gelada, então realmente o consumo aumenta muito. Aliás, uma dica para quem tem ar-condicionado e para poupar o motor, não precisa colocar naquele mínimo lá de 17, 18 graus. A temperatura do corpo agradável é 23 graus, que é ambiente. Então, coloca aí 20, 21 graus. Diz que o efeito é muito bom. Não consome tanto, não judia tanto, né? Não força tanto o motor do ar-condicionado. Tá aí uma dica, é bom a gente testar. Sim, porque depois vem a conta de luz, essa vem. A gente tem mapa de chuva aí, Esther? O mapa de chuva para a gente mostrar aí, o último mapa, esse mapa aqui, que mostra justamente que a chuva no oeste e sul do estado não deve ser muito volumosa. Essas áreas em verde e azul indicam volumes na casa de 20, 15 milímetros. É muito pouco. Isso para os próximos 5 dias. E uma situação um pouco melhor, né, de volumes de 50 a 60 milímetros entre a região do Vale do Rio Pardo e o litoral norte. Mas é preciso ressaltar que há risco de tempestades. Então, tempestades muitas vezes acabam gerando 50 até 100 milímetros em um ponto. Então, mesmo essas áreas que têm previsão de baixos acumulados, em razão dos temporais, pode chover mais, mas de forma isolada. Não é a chuva que ajuda a agricultura. O pessoal que está na praia nos acompanhando lá no Bem Bom, com o ventinho do mar, como é que está a situação para o litoral? Realmente para o litoral está muito bom a previsão. Continua essa temperatura de 28 a 30 graus. Protetor solar. Protetor solar é indispensável. Água. O nordestão é companhia também, não tem jeito. Ali a partir das 14, nesse horário, o nordestão horas. É bem-vindo, né? Um vento ali importante. Mas a previsão é de sol forte. Hoje praticamente não chove. Amanhã, litoral sul gaúcho, eu chamaria atenção, Praia do Cassino principalmente, com a região de Tavares, Mostardas, tem possibilidade de temporais. E na quarta-feira eu diria alerta, porque na quarta-feira tem um ciclone se formando entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul no mar. E aí vai gerar vento constante, vento mais forte, desde o Hermenegildo, Chuí, Santa Vitória do Palmar, se estendendo ali pela Praia do Cassino, indo até Mostardas. Então, estas áreas na quarta-feira pode ter vento forte. Praia do Hermenegildo, no extremo sul, famosa história da maré vermelha, né? Quem não conhece um dia vai atrás dessa história. Aqui agora a gente tem imagem ao vivo do litoral, Capão da Canoas. Maravilha. Que espetáculo. Ventinho um vento forte. A água não é transparente, mas não adianta. O nosso mar isso não significa que está suja. É a coloração do nosso mar. E outra coisa, Estael, a gente falou em temporais. Ontem teve temporais em algumas regiões, como Guarani das Missões, com vários estragos. Ainda bem que nenhum dano físico, né? Sim. Mas fica aí o alerta. Sim, vendavais que derrubaram postes, árvores, até o telhado de uma escola, como é período também de feriado, aí não tinha ninguém. Aí a gente tem as imagens lá de Guarani das Missões, só, né? Realmente, que é pertinho de Santa Rosa, aquela região lá do noroeste. Palmeira das Missões também teve temporal com mais 70 km por hora, então... Telhado de uma escola aí que levantou o voo. Então tem que ficar atento mesmo, no momento, observar, olho nu, dá para observar aquelas nuvens mais carregadas chegando, então na medida do possível se proteger, porque os temporais podem ser intensos. Então a gente só se vê no ano que vem, é isso? Amanhã a gente deve falar ao vivo. Amanhã estarei aqui no jornal trazendo as informações atualizadas aí para a virada do ano. Então o dia do ano estaremos juntos, então, atualizando as informações. Que coisa boa. Então, um bom calor para ti. Boa tarde para ti. Tá bem, Estael? Tá certo. Amanhã eu vou conferir ao vivo como é que tá o calor. Aí o pessoal pode mandar a nossa página no Facebook, né? Manda pergunta, alguma dúvida para a Estael, que aí a gente vai estar respondendo. Com certeza. Obrigado, Estael Cias. Bem, a temperatura muito forte, muito alta nesse momento, calor forte, 32 graus, portanto, devemos chegar hoje, se não a 40, bem próximo de 40 graus. 11 horas e 49 minutos, hoje o SBT Esporte está muito especial. Preste atenção, quem vai disputar o Quiz Grenal? Nesta segunda tem a retrospectiva no nosso Quiz Grenal. Agora, relembrando a Libertadores. E nós estamos aqui ao lado de duas figuras muito queridas. Quem será que vai ganhar essa disputa, Luiz Mário? Eu vou ganhar.
Todos sabem que sou eu. Não, o Fabiano vai dançar bastante, mas quem vai ganhar sou eu. Sou eu, vitorioso sou eu. O jogo já começou e a gente te espera para driblar a bola com a gente no campinho. Muito bem, faltando 10 para o meio-dia, deixa eu fazer uma pergunta. Você já regularizou o seu veículo neste ano de 2019? Não! Olha, então você tem que conhecer o Web Despachantes. Nele, você pode parcelar todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. Olha que facilidade. Você pode, verdade, isso mesmo, pode parcelar IPVA, o licenciamento e até as multas. É muito fácil. Acesse webdespachantes.com.br, consulte os débitos do seu veículo online, escolha a parcela que cabe no seu bolso e pronto, está feito, resolvido. Você recebe o documento em casa. E tem mais, parcelando no Web Despachantes, você concorre a R$5.000 pela Loteria Federal, então não perca tempo. Regularize agora mesmo o seu veículo. Web Despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante que não faz parte ainda desta rede, entre agora mesmo no site e faça o seu cadastro. webdespachantes.com.br. Neste você pode confiar. Atenção para essa história, que é uma história absurda. Uma babá, ela é suspeita de dopar 2 crianças aqui em Canoas. O sangue dos gêmeos de apenas 3 anos foi analisado pelo Laboratório de Saúde Pública aqui do estado. E esse exame constatou a presença de substâncias que combatem a ansiedade. Eles passaram, esses gêmeos, 3 dias na UTI. Nas imagens das câmeras de segurança lá do condomínio onde as crianças vivem, os meninos aparecem completamente desorientados. Podem acreditar numa história dessas? Os detalhes na tela. As imagens mostram os gêmeos de 3 anos e 11 meses desorientados enquanto brincavam na praça do condomínio. Os meninos perdem o equilíbrio e caem várias vezes. Um deles chega a bater a cabeça na grade. Mesmo com a gravidade da situação, a babá de 39 anos não socorre as crianças. Na volta para casa, um dos garotos volta a cair e é arrastado pela mulher. É uma queda de, como a gente já viu, pessoa embriagada, né? Uma pessoa sem reflexo algum. Né? Porque o ser humano não cai de rosto no chão. O ser humano defende o rosto, defende a cabeça. E aquelas crianças estão completamente indefesas. As crianças foram socorridas pela mãe e ficaram internadas 3 dias na UTI. O crime aconteceu no dia 8 de novembro, neste condomínio de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Um exame detectou a presença de benzodiazepínicos no sangue dos gêmeos. O remédio controlado é usado no tratamento da ansiedade. A investigação aponta que a babá, que também é técnica de enfermagem, misturou a substância no suco das crianças. Na casa dela, a polícia encontrou uma embalagem com comprimidos esmagados. Por que ela não chamou a mãe pelo telefone celular? Por que ela não pegou aquelas 2 crianças no colo e não levou para a mãe? Por que ela insistiu em levar 2 copinhos de plástico, né, sem valor algum, ou ainda que fossem copos de grande valor? Estava dentro de um condomínio, poderia deixar ali e pegar depois? Por que aquela prioridade no copo? Porque ali estava a prova do que ela havia feito. A babá confessou ter furtado os comprimidos na clínica de reabilitação de dependentes químicos, onde ela também trabalha. Em depoimento, a mulher disse que as crianças podem ter pego o medicamento de dentro da bolsa dela. Mas a polícia descarta essa versão e acredita que houve sim a intenção de dopar os gêmeos. A intenção dela não era matar essas crianças, com certeza. A intenção dela era colocar essas crianças para dormir, porque ela vinha cansada já do seu emprego. Né? Com isso, ela também iria dormir e no outro dia, ela já recuperada, iria cuidar das crianças. A babá deverá ser indiciada por lesão corporal grave, furto de medicamentos e omissão de socorro. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. É um absurdo atrás do outro. Deixa eu conversar com a Luciane Coleman, que a gente fica acompanhando, Lu, essa história que tu fizesse aí a reportagem. Quer dizer, é uma sequência de absurdos. Primeiro, ela assumiu que teria roubado esse remédio. Depois, deixou ao alcance das crianças, o que é um crime. Terceiro, as crianças nesse estado como estão, caindo, e ela não dando o devido apoio. Quer dizer, olha só, a criança bate de cabeça, poderia ter acontecido uma tragédia. Como disse ali o delegado, talvez a intenção não fosse matar as crianças,
Mas essas crianças poderiam estar mortas nesse momento, Lu? Poderiam. Bom dia, André. Oi, Lu, bom dia para dia. você, bom dia para o pessoal que está nos acompanhando. Pois é, eu fiquei muito tempo lá conversando, né, com o delegado, até para entender toda essa história. Quando ele diz que ele acredita que não houve a intenção de matar, porque ele acha que a intenção foi realmente dopar, ou seja, houve o dolo na questão de dopar as crianças. Mas assumiu o risco, né? Assumiu o risco, exatamente. Por quê? Porque, na verdade, essa babá, André, ela é como uma espécie de folguista. Né? A filha dela é que era a, vamos dizer assim, a babá fixa, oficial. E aí, quando a babá não podia, ela então assumia, seria mais ou menos a terceira vez que ela estava cuidando dessas crianças. E ela trabalhava, né, numa clínica de reabilitação de dependentes químicos. E mais, ela já foi internada 3 vezes nessa clínica. Exata. Essa babá. Porque ela já foi, enfim, ela se diz dependente de algumas substâncias. Mas não tem condição de cuidar de crianças. Imagina. E outra, né, André, pensa, ela furtou esse remédio de um paciente, porque a clínica ela tem todo um controle. Então, como é que ela fazia? Ela ia medicar um paciente e aí ela furtava ali individualmente naqueles saquinhos. Mas não tem cabimento. Não tem cabimento, não tem. E os pais, a família, o que diz? Chegaram a se pronunciar, o que a polícia fala, Lu? Olha, a família ficou em choque, né? A mãe, não, a gente vê aquela imagem, exatamente. A mãe estava em casa. Olha o detalhe, André. As crianças chegaram sem calçado, de tanto que elas foram arrastadas, de tanto que elas caíram no caminho até a casa. Mas então, da pracinha até a casa. Gente, aí considerar que isso não é querer... Não, é um absurdo. Mas colocou em risco esses meninos. Mas, total, eles chegaram no hospital, o de Canoas, o médico ficou apavorado e já falou pra mãe: mãe, você tem algum medicamento em casa que tava ao acesso das crianças? Ela, não, fica tudo em cima da geladeira, não tem como. A babá tava junto e não falou um ai, não abriu a boca. Aí o médico disse, não, as crianças têm que ir imediatamente para Porto Alegre. Elas vieram para um hospital aqui de Porto Alegre. Quando chegaram, mobilizaram uma equipe médica, porque elas estavam prestes a morrer. O risco de morte era muito alto, uma parada cardíaca. Uma infecção estomacal. Exato. E passaram por uma lavagem, né? Eu não sei exatamente qual é o procedimento, mas é muito sério isso que aconteceu. Não, são remédios fortíssimos. É faixa preta, exato. Só prescrição médica. Agora, é muito... A mãe... Qual foi a reação da mãe quando A mãe, percebeu imediatamente, ela ficou desesperada, né, segundo o delegado. Aí ela já agiu rápido e a babá meio que foi junto, não falou nada, né? Na verdade, acho que ela queria ver o que estava acontecendo, porque segundo o delegado, o que ele acreditou? Que a babá, na verdade, queria que as crianças dormissem para ela descansar, já que ela trabalha, né, nessa clínica. Mas que bárbaro. Que barbaridade, né? Não tem cabimento. E aí, quando chegaram lá na UTI aqui de Porto Alegre, né, a babá continuou junto. E depois ela voltou para casa. Por que ela voltou lá para casa da mãe lá? Ela estava preocupada. A mãe até estava pensando, será que foi alguma, sei lá, intoxicação alimentar? Porque o fato de não dizer o que era só piorou e prolongou o sofrimento dessas crianças, todo o atendimento. Não pode, olha, isso não pode ficar assim. Não pode ficar assim, porque daqui a pouco, se essa pessoa tem a coragem de dar para 2 crianças um remédio proibido, já roubou, você já sabe que não é coisa, né? Não, sabe que o remédio lamentável. é um problema. Roubou o remédio, deu para as crianças dormirem, pelo amor de Deus, onde é que isso pode parar? André, olha só, a tua revolta vai aumentar ainda mais. As crianças, elas demoraram quase 3 dias para caminhar, uma delas, por causa do efeito. E aí, lá no só hospital. Depois disso que a mãe levou no médico? Não, eu tô falando já no hospital, isso, Meu Deus na do UTI. Uma delas teve que ser amarrada, tadinha, porque ela estava tendo alucinações, estava vendo bichinhos. Bom, a mãe ficou arrasada. Mas olha o braço daquele menino da direita. Vamos voltar ali. Quando ele é arrastado, quando ele cai. Não, as cenas são muito chocantes, né? Não, o braço da criança, tá? Eu sei que é chocante, gente, mas isso tudo que a gente mostra sempre é um alerta para as pessoas. É um alerta. Até mesmo, não falo nem da questão de babá, de ter remédios muitas vezes perto das crianças. Olha aquela cena. Essa olha, ela batendo a cabeça, mas o que é isso? Aí, ó, olha o menino que está de mão dada com a senhora. Olha o braço direito dele. Ele chega a estar completamente descoordenado. Sim. Descoordenado. Olha, pode não ter tido a primeira intenção de matar, mas o que essa mulher fez, essas crianças poderiam estar mortas. Absurdo total, cadeia. Não pode deixar uma pessoa livre assim, não tive a intenção. Roubou medicamento.
Ah? E não era a primeira vez, né? Queria dar para as crianças, mas pega e diz para a mãe, eu não tenho condição física de cuidar dos seus filhos. Aqui, ó, quem vai cuidar vai ser a minha filha, que é a titular, né? Eu não tenho condições, eu vou me embora. Mas fazer isto, assumir o risco, essa mulher tinha que estar presa. Ela não está presa. Ela ainda não está presa. Ela deveria estar presa. Pois é. Ela ainda não está presa. Batendo a cabeça como essas crianças dentro da cela. Que precisa ainda ouvir mais uma testemunha, porque na verdade ela continua negando, né, André? Ah, sim. Ela diz que as crianças é que pegaram o medicamento na bolsa dela. Mas... Sim. Aí o delegado disse, se as crianças pegaram na bolsa dela, se ela sabia que essa medicação estava na bolsa, por que desde o início ela não falou? Se roubou remédio grave. Ela só citou isso na delegacia. Ah, pois é. Ela não falou no hospital 1, no hospital 2, não falou pra ninguém. Por que ela não largou aqueles copinhos? Vai ver Aquela que não cena tá... quando tava indo pra casa? Pois é, e sabe lá se não tá aí pela rua dopando outras pessoas. Vai saber, numa situação como essa, não se sabe. Lu, vamos mudar de assunto, porque senão chega... Feito o alerta aí, acho bem importante. Não falo nem da questão de, na hora de contratar, não falo nem nisso. Mas como é importante manter remédios longe ao alcance das crianças, está aí a prova do quanto isso é necessário. Lu, vamos mudar de assunto. Vamos. Uma câmera de segurança mostra o que seria mais um assalto aqui em Porto Alegre. Mas teve algo diferente nessa história. O que aconteceu nesse caso, hein, Lu? Olha, André, a senhora aí não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada para roubar? Nada para roubar. A pobrezinha, né? Tomou o maior susto, né? A vítima, ela tá caminhando ali na rua Doutor Ney Cabral, que fica aqui no bairro Teresópolis, zona sul de Porto Alegre. Isso aconteceu ontem à tarde, ou seja, um dia quente, mas com quase ninguém na rua, né? Por isso tem que tomar muito cuidado nesses dias. Era ali por volta das 5h30 da tarde. E aí ela foi surpreendida aí por essa dupla aí, né? Esses dois indivíduos que estão querendo ali fazer o caixinha deles aí pro fim do ano. Eles estavam na moto, desceram, ela já entregou a bolsa. Não tinha nada. Mas ficou ali quietinha, ela sabia que não tinha nada, né? Não tinha carteira, não tinha celular, não tinha nada. Vamos fazer uma simulação, os dois andando. Olha ali, uma senhora, vamos roubar, vamos roubar. Vamos voltar, tô voltando aqui. Dali a senhora desce ali, pega e assalta ela. É um assalto, senhora. Ela já tirou, né? Rapidinho, né? Daqui a sua bolsa. Ih, não tem nada. Toma de volta. Sabe que a gente tem um cinegrafista aqui que a esposa dele uma vez foi assaltada quando estava indo para a igreja, mas na bolsa ela só levava a Bíblia e aqueles folhetos lá da igreja. Não tinha celular, não tinha carteira nem nada, exatamente com medo. Aí ela também, foi mais ou menos uma cena assim, foi assaltada. Não fizeram rezar. Só que eles não devolveram, mas enfim, ficaram? Né? Ficaram com a palavra de Deus. Né? Olha, e tomara que tenha servido para alguma coisa. A esposa agora, do Ernesto, essa senhora, nosso cinegrafista da tarde. Ela teve muita sorte, porque ela poderia ter sido morta justamente por não ter nada. Exatamente, a gente nunca sabe, né? Há pessoas, inclusive, que dizem que às vezes andam com um celular velho na bolsa. Tem gente que sempre anda com um pouquinho de dinheiro na bolsa porque morre de medo dessas situações. A gente nunca sabe. Já anda que é o dinheiro separado para o assalto. Que absurdo, né? Não, tem que olha, a gente vive. Eu conheço pessoas que andam com o celular, pro assaltante e o titular, o celular titular. Você acredita numa coisa dessas? Eu acredito. Eu, às vezes, faço isso. Ô, Lu, já me chamou uma vez de Felipe e a segunda vez quase chamou de Felipe. Eu também tô morrendo de saudade do Felipe Vieira. É que eu tô tão acostumada, André. Mas não tem problema. Que tu é, André. Não, mas não é por isso. Ele tá com saudade já do Felipe Vieira, que tá indo morar em São Paulo, né? Pois é, foi o último dia, foi sexta-feira, né? Você não tava aqui. Eu tava de manhã também, não consegui dar um abraço nele. Pode me chamar de Felipe, não tem problema nenhum. Fico muito honrado, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Tá bom. 12h e 3 minutos agora. Bom, agora nós vamos falar de um caso violento e revoltante que aconteceu na cidade de Três Coroas. Três Coroas que fica aqui no Vale do Paranhana. 2 homens encapuzados, eles assaltaram um armazém de um casal de idosos. Levaram o dinheiro e, como se não bastasse, agrediram ainda esses idosos de quase 80 anos. A polícia está investigando esse caso, os detalhes na tela pra gente. O crime foi no dia 23 de dezembro. As câmeras de segurança mostram parte do assalto. Um dos criminosos com gorro de lã está com uma arma. É ele quem rende Dona Irani, de 77 anos, e dá uma coronhada na cabeça da idosa, que cai no chão. Depois, o bandido aponta a arma para seu Maurício, de 78 anos, também bate nele e empurra. Ele também cai.
O comparsa vasculha o local atrás de dinheiro. A ação durou cerca de 10 minutos, mas vai levar muito mais tempo para sair da memória. Me pegou por trás. E daí ele gritou assim, não grita que eu te mato. Quando eu vi, estava tudo cheio de sangue. Dá um pânico. Pânico, é. Isso é coisa triste. Eu vi ela gritar, né? Aí fui para socorrer e o que está acontecendo? Alguma coisa, né? Me emburaram, eu caí aqui atrás dessas caixas, aqui das prateleiras, fiquei uns pontos aqui na cabeça. Eram quase 8 horas da noite, já estava escuro na rua e o casal se preparava para fechar o armazém. Foi neste momento que os dois assaltantes entraram por esta porta que fica nos fundos do estabelecimento. Como o seu Maurício estava no banheiro que fica na rua, os bandidos encontraram primeiro a dona Irani e a partir daí as agressões logo começaram. A tranquilidade do lado de fora contrasta com a violência que aconteceu dentro do armazém, o mais antigo de Três Coroas. São 62 anos vendendo de tudo. O local simples tem 6 câmeras, alarme e grades, porque já foi arrombado 10 vezes, mas nunca com tanta violência. Isto é o que deixa a filha mais revoltada. Nem reagiram nada, né? Isso que dá mais raiva, né? E o susto que eu levei, né? Quando eu cheguei aqui, né? Meu pai sangrando, eu fui lá, vi todo aquele sangue no corredor, né? Eu pensei, meu Deus do céu. Eu até pensei que ela estava morta, porque ela não dava sinal para mim, né? A polícia fez buscas na cidade e na região, mas até agora ninguém foi preso. A filha do casal encontrou a touca de lã no armazém e vai entregar para os policiais. Os vizinhos e clientes resumem o que aconteceu em uma palavra. Covardia. Covardia. Não, covardia é revoltante, sabe? Ainda que se levasse, a que ponto que a gente chega, né, se conformando com o roubo, mas, né? Infelizmente é isso aí. Vai que levem, né? Mas deixa a pessoa. Que reação teria essas duas pessoas, esse casal, né? Que reação eles teriam com quase 80 anos? Iam bater nos criminosos, a senhora mal consegue caminhar, aliás, caminha com dificuldade, sabe? E muito justo, já tem quase 80 anos, pessoa idosa. E fazer isso para quê? Para quê? E o mais preocupante, eles estão soltos por aí. Eu lamento muito, eu gosto muito dessa região ali do Vale do Paranhana, Três Coroas, que tem aquele rio Paranhana maravilhoso, usado muito, né, para fazer a descida com caiaque. E tem o templo budista. É uma cidade histórica, é uma cidade turística. E enfrenta problemas como esse, é muito triste. Ficar ao pé da serra ali, passando por Taquara, é muito triste, lamentável que a gente tenha essa situação na vida das pessoas. E esse pessoal está solto, vai saber o que vão fazer amanhã. E a nossa legislação, né, toda cheia de amarras, não pode pegar um pessoal desse, trancar numa cadeia e deixar um tempo. Infelizmente, não é simples assim como nós gostaríamos, mas que precisava. E teve violência também no Vale do Taquari. 2 homens foram mortos num posto de combustíveis em plena luz do dia. Uma criança de 5 anos, inclusive, estava no carro. Não se sabe ainda, Lu, os detalhes, se eles eram cunhados, me parece, se eles eram alvo, não eram alvo errado. Olha o tiro, Nossa essa imagem, senhora. atenção, vamos repetir aí. Vamos repetir, porque essa é a imagem do posto, foi ontem, medo, final né? da tarde, início da noite. Que medo. Eles estavam dentro daquele Fuca, abastecendo. Estavam abastecendo, só vou repetir a cena antes da gente mostrar. Tava ali os 2 cunhados, o filho de um deles, 5 anos, na parte de trás, pararam para abastecer, veio uma moto, fizeram o tiro, ou mais de um tiro, foram 10 tiros, eu acho. Então a gente vai mostrar a imagem aí desse flagrante. Impressionante. Ontem, lá em Lajeado, no Vale do Taquari, vamos mostrar aí. Nossa Senhora. Ó. Meu Deus. Bang, bang, né, André? Bang, bang. Essas imagens aí, elas foram gravadas. Ó, o carro fugindo e atiraram de longe ainda. Aí, ó, o bagulho não é de brincadeira, rapaz. Olha lá. Aí a gente tirou o áudio, Pois é. porque eles falam palavras que a gente não pode deixar, e a cena também não precisamos nem seguir adiante. dos Conta pra mortos, gente, né? Lu, o que aconteceu. Bom, essas imagens, André, foram gravadas por celular, né? Como você disse ali, ó, como a gente ouviu, né? Uma sequência de tiros, é um bang-bang, tiroteio ali.
nessa cidade ali em Lajeado, ou seja, Vale do Taquari, em plena luz do dia, né? O crime aconteceu num posto de combustíveis, a gente consegue ver, é no bairro Santo André. E aí, segundo testemunhas, as vítimas chegaram então no posto nesse Fusca, ali que a gente vê no fim da imagem. Um outro carro com 4 homens teria encostado e um dos tripulantes descarregou a pistola 9mm contra o carro. Morreram o motorista e também o caroneiro. E lembrando, como você bem lembrou, né, André, uma criança que estava no carro levou tiros de raspão nas pernas e na cabeça. Diz que o menino... De raspão. Olha que tragédia, Vamos pelo amor de Deus. Vamos colocar a imagem de novo, porque diz que o menino, ele fugiu, né, em meio ao desespero, fugiu e correu para a loja de... Peraí, vamos voltar. Vamos contar quantos tiros ali. Volta. Vamos e deve ter sido mais, né? Porque a pessoa que começou ali a gravar já tinha ouvido, já estava até escondida ali, morrendo de medo. Vamos contar ali, vamos lá. Vamos ver. Solta aí. 7. Acho que é 7, né? Eu contei 7. Mas tem mais ainda. 7. Tem mais. Ele fugindo, 8, 9. Aí, ó, o bagulho não é de brincadeira, rapaz. Deus. O bagulho não é de brincadeira, alguém falou. Porque nessas horas, Lu, quem vive lá aquele momento, até, né, o que a gente chama cair a ficha, até entender o que está acontecendo, demora uns segundos. Sim. Eles não tinham entendido que pudesse ser aquela cena ali. Você nunca imagina, uma cena né, de André? horror. Nunca imagina. Quem já ouviu o tiro, às vezes no primeiro momento você não sabe o que está acontecendo, se estourou alguma coisa. Não, e essa época de fim de ano, toda hora tem foguete, né? Até tu imaginar que isso possa E aí tu imagina chegarem no carro e aí ver, né, 2 corpos, 2 pessoas baleadas. A criança, ela foi encaminhada para o hospital, mas já foi liberada. Ou seja, felizmente, a criança realmente só foi ferida de raspão. Agora, a polícia não sabe ainda detalhes, né, Lu? Não sabe, ainda está investigando. O porquê, se seriam... Um deles foi preso, porque aí eles fugiram e bateram o carro. Aí um foi preso e o outro conseguiu escapar. Então é isso que a polícia ainda está aguardando a informação, né? Os detalhes a respeito. Se eles eram alvo, não eram alvo, se era errado, se era um recado, ou não por se quê, sabe. né? Qual o motivo dessa execução? Mas sem dúvida nenhuma foi uma execução. Eles chegaram ali com o alvo marcado, descarregaram a pistola ali nos ocupantes desse Fusca. E morreram os 2 que eram cunhados. Não se sabe quem era casado, como é que era a situação, mas eram cunhados. Lamentável. Um outro assunto, Lu, uma moto com um dispositivo anti-radar. Pois Foi apreendida aqui na Freeway. Tá virando moda, André. Semana passada que você estava de folga, viu? Teve uns irmãos, uns argentinos que também foram apreendidos com o mesmo dispositivo. Pois é, tá virando moda. Essa Hermanos espertitos. Espertitos, exatamente. Volumes. Pero não tanto. Eu tô mais falando italiano do que espanhol. Bom, essa motocicleta, ela foi apreendida na madrugada de sábado em Gravataí, né? Também pela Polícia Rodoviária Federal. Os policiais foram ultrapassados pela moto que estava a mais de 200 km por hora. Tava voando. Velocidade de decolagem de um Boeing. Nossa Senhora. Os agentes seguiram a moto por aproximadamente 5 quilômetros e aí eles só conseguiram fazer a abordagem porque o motorista foi obrigado a reduzir, a tirar, enfim, o pé do acelerador em função de um acidente que estava em atendimento na estrada. Foi aí que os policiais constataram, então, esse dispositivo, que é uma espécie ali com uma dobradiça da moto, que servia para movimentar a placa e impedir a identificação pelos radares, né? A dos irmãos era um pouquinho diferente, mas também levantava a placa, enfim, movimentava a placa para não ser identificada pelos radares. Era uma aba como se fosse, inclusive, a do avião, né? Pois é. Os flaps, né? Exatamente. E olha só, André, o condutor de 20 anos disse que estava com pressa para chegar em casa. Tá bem. Pressa, sei. Tá certo. Muita pressa. Muito bem, tem um outro assunto agora sobre a falta de água. Agora, Lu, presta atenção. Com todo esse calor, fizesse uma reportagem sobre a falta de água aqui na Lomba do Pinheiro. Pensa bem, Lu. Pois é. Com esse calor de 40 graus. Então, olha, eu pensei e vivi e me coloquei no lugar daquelas pessoas. Porque o calor, André, estava infernal. Não, gente, faz uma semana que esse calor beirando os 40 graus. Terrível. Os detalhes a gente vai ver agora com a Lu na reportagem. Em pleno calor de 40 graus, a torneira secou. Desde o Natal, a água ficou escassa na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. Banho, como é que tem feito? Canequinha. Ou sai para tomar banho na casa de um conhecido, um familiar. A Miriam deixa o registro do tanque aberto na madrugada para armazenar o que dá. Eu já nem duro mais de noite, né?
Eu passo a noite acordada, esperando o barulho dos pingos que vem, né? Para poder encher uma bambona, uma garrafa, né? Uma jarra d'água na geladeira, né? Na casa da Sheila moram 6 pessoas. Na torneira, às vezes, vem um fio de água, às vezes, nada. O jeito também é madrugar. Sexta-feira eu acordei às 4 da manhã, sábado eu acordei às 4h30. Hoje eu acordei às 6h30 para juntar água, porque quando ela está mais forte, quando vem. A roupa acumula na máquina. Para lavar, só usando parte dos galões armazenados. A caixa d'água virou artigo de decoração. Alguns vizinhos até dispensaram o reservatório. A gente gastou, botou, na época estava um pouco melhor, mas agora é difícil subir água. É bem difícil, não tem pressão para subir. E botar para o chão é complicado. A saída encontrada pela família foi transformar a piscina no reservatório auxiliar da casa. Esta água não é usada para a diversão da criançada, e sim para limpeza e para descarga do vaso sanitário. O problema de falta d'água é antigo na região e se repete a cada verão. Os moradores ligam diariamente para o DEMAI. Natal e Ano Novo é a mesma coisa. É a mesma desculpa, eles prometem e não adianta. A gente já fez baixo-assinado, a gente já fez caminhada, mas não adianta, o DEMAI só balela. Pois é, e para que não seja balela, a gente está aguardando. À noite, quando eu apresentar, a partir das 19h20, o SBT Rio Grande, segunda edição, a gente já quer uma resposta. Aliás, eu espero que até à noite o pessoal já esteja tomando banho em casa, com água. É incrível, né? 4 dias sem água na Lomba do Pinheiro. Alô, DEMAI, prefeitura, seja quem for, uma solução. Resposta até não queremos. Nós queremos a torneira com água de todo esse pessoal aí. Isso sim a gente quer. E a gente vai aguardar ainda a resposta. E a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente vai falar sobre os ataques de água-viva em banhistas no litoral aqui do estado. Ontem foram pelo menos 10 mil ocorrências. O pessoal das guaritas, dos guarda-vidas, eles não têm mais o vinagre, que é uma solução, né, para amenizar esta queimadura. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Imagine, 10 mil ocorrências ontem. 10 mil ocorrências. 12h16, rapidinho, eu já estou de volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 12h21. A remoção completa da baleia da espécie jubarte, que encalhou e morreu entre as praias de Oásis e Jardim do Éden, na parte mais ao sul ali de Tramandaí. Isso foi no começo da noite de sábado, né? Pois é, a retirada desta baleia vai acontecer hoje à tarde. Olha só o tamanho, impressionante, né? Hoje, segunda-feira, uma parte da manhã, os técnicos do Seclimar, eles fizeram uma coleta e análise, né, sobre essa baleia que estava encalhada. E então, agora de tarde, as máquinas vão terminar o trabalho que começaram de manhã para enterrar esta baleia. Elas que passam aqui pelo nosso litoral, vindo do extremo sul, buscando águas mais quentes e, de fato, elas encontraram águas muito quentes. E aí esse animal que, infelizmente, não resistiu e morreu. Por falar em litoral, deixa eu conversar com a Luciane Coman, que está na redação. Lu, a gente tem informações aí de muitos ataques de águas vivas. Aliás, ataque não, a água viva está ali no lugar dela. A gente Exato. Que entra no mar, né, e se encosta nos bichinhos. A questão é que é o seguinte, inclusive acabou o vinagre que tinha uma reserva aí nas guaritas por causa do número muito grande das pessoas pedindo para passar na pele. Ontem foram 10 mil pessoas que procuraram ajuda, né, Lu? 10 mil. Olha a quantidade de gente, André. Apenas no domingo foram 9.831 casos, quase 10 mil casos de queimaduras por águas vivas. No mesmo dia do ano passado, foram 3 mil e pouco, 3.200. Se a gente contar lá do início da Operação Verão, a RS Total, que começou no dia 21, antes ali do feriadão de Natal, até o dia 29, dá um total superior a 26 mil casos de queimaduras por causa de água viva. É muita coisa, quase 300% a mais que no ano passado. E como você disse, né, já está faltando vinagre, né? Foram 1.000 frascos já distribuídos nas guaritas. Agora, vamos saber como é que tá a situação lá na praia? Onde eu gostaria de estar, hein? Oi? Gostaria de estar por lá. Vamos pra praia comigo? Vamos lá. Vamos pegar uma beira da praia. A Vanessa Felipe tá lá.
e vai contar pra gente um pouquinho como é que tá essa questão das águas vivas. Olá, Viviane. Bom dia, boa tarde. Vanessa, perdão. Vanessa, tudo bom, Vanessa? Oi, André, boa tarde, tudo bom? Olha, aqui tá calor, tá fazendo 28 graus, sensação maravilha. De 31, 32, mas o vento dá uma bela amenizada. Bom, e já que vocês estavam, falando no assunto aí das águas vivas, eu converso primeiramente com banhistas que entraram, a Ana Paula, que antes estava fazendo... Ana, tudo bom? Está muito boa. Já algum de vocês já foi queimado aí por água viva? Sim, principalmente as crianças, né? A gente está com corte, Bom, a gente estava inclusive com um bombeiro lá para dar orientações. O que é importante, assim, ó, quem vai... Gente, hein, Lu? Pois é. O calor, Lu. O calor cortou a nossa ligação com a praia. Não é pra gente ficar trabalhando mesmo. Ferveu o nosso equipamento de transmissão. Agora sim, ó, o que eu estava olhando, pelo visto, essa quantidade de águas vivas é aqui no nosso litoral. Santa Catarina teve lá em janeiro, no Mas início também do ano. tem lá também, não tanto quanto aqui, né, Exatamente. André? Mas é porque aqui as águas estão, de fato, mais quentes. A Estael esses tempos até disse, né, que deve piorar, porque as águas estão mais quentes e ao longo do verão elas vão aumentando a temperatura. E tem que ficar de olho, Lu, porque eu já ouvi assim, ó, tem um monte de produtos anti-águas vivas. É bom ficar de olho, não estou dizendo que eles não funcionam, viu? Mas é bom ficar de olho, porque sempre nessas horas os aproveitadores e os espertos aparecem. Com certeza. A orientação dos bombeiros é sempre já carregar, ir para a beira da praia, já carregar um pouquinho de vinagre. Kit básico para tomar banho no nosso litoral. Tem que levar toalha, o protetor solar e uma garrafinha de vinagre. Pois é, porque a nossa vida, né? A gente diz gaúcho quando vai pro litoral, quando o mar não tá chocolatão, tá limpo e tá cheio de água viva. Então tá, obrigado, Lu. Um beijo, te cuida. Beijo. Olha só, sobre a falta de água que a gente mostrou agora há pouco aqui em Porto Alegre, a região ali na Lomba do Pinheiro, acabou de chegar a informação do DEMAI. De acordo com o DEMAI, as equipes estão desde cedo na região, verificando a baixa pressão que está impactando no abastecimento para estas ruas na Lomba do Pinheiro. Então, eles estão lá, estão verificando porque está... Eles estão lá verificando o que está acontecendo e vão nos informar na parte da tarde. Espero que já esteja até, inclusive, resolvido o problema de falta de água na Lomba do Pinheiro. Muito bem, ficamos por aqui. Cadê o Jeremias Werneck com o quiz que vai ter? Tudo bom, Jeremias? Quanto tempo? Como diz a Débora de Oliveira, oi, Jeremias. Tudo bem, André? Quanto tempo? A gente tá nos acréscimos, assim, do 2019. Vai lá, contigo. Então tá, valeu, André. Obrigadão. Pessoal de casa, boa tarde, bem-vindos ao Campinho.